Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 849. São exatamente 21 horas e 22 minutos da segunda-feira, 12 de maio de 2025, pelo horário de Brasília. Aqui no Algarve, de onde gravo esse episódio, são 1h22 da madrugada. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, retumbante, descansado e taxado. Mas menos taxado hoje do que ontem, como vamos poder observar ao longo do episódio. E Daniel Souza, que é esse que vos fala, ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza. Parabéns pelo comprometimento, viu, Daniel Souza? 1h22 da manhã, tá lá gravando diretamente do Algarve. Vamos lá, Daniel, para mais um episódio, deixando aqui as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha aqui nessa live no YouTube. Sejam muito bem-vindos, o pessoal que nos acompanha também pelo podcast, né, em qualquer plataforma que seja. Daniel Souza, eu quero começar com uma notícia que veio meio do nada, né? Assim, surgiu meio do nada. O PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, anunciou hoje que cessará de existir. Então vai dissolver sua estrutura organizacional e encerrar a luta armada. Só para a gente ter uma noção, Daniel, do que é exatamente o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né, o PKK, é um grupo que foi criado em 1978 e a partir de 1984 entrou na luta armada contra o Estado turco. É um grupo que é óbvio, né, como o próprio nome já indica, é muito forte entre os curdos, mas não apenas curdos, acaba sendo um grupo de esquerda, né? Um grupo que tem uma posição bastante forte à esquerda. Então há pessoas que fazem parte do PKK ou faziam parte do PKK que não são curdos, mas que é um grupo considerado pelo Estado turco como um grupo terrorista, né? Então o Estado turco, inclusive, comemorou muita cautela e tal, tem que ver quais são os próximos passos e tudo, mas hoje o PKK anunciou a sua dissolução. A gente teve, Daniel, na verdade, assim, eu disse que foi do nada, porque, de fato, a gente teve hoje essa decisão que foi tomada, né, no Congresso do PKK, que está sediado principalmente no Iraque nesse momento, né, a sede principal do PKK nesse momento é no Iraque, mas é algo que já vinha sendo falado, sugerido pelo grande líder, né, do PKK, que é o Abdullah Öcalan. O Öcalan, Daniel, ele estava lá desde a fundação do PKK, ele está preso desde 1999 na Turquia. Já no início dos anos 2000, ele já tinha falado que, olha, o PKK tem que encerrar suas atividades, meio que desvirtuou, já não vai mais chegar onde se queria chegar. O mundo mudou muito, então é um grupo que foi criado ainda em plena Guerra Fria, né? Foi criado em 1978, né? Acaba a Guerra Fria, o mundo passa por uma transformação muito grande e o PKK segue existindo, mas ele falou recentemente de novo, olha, o PKK não faz sentido mais, o PKK tem que deixar de existir e, portanto, o PKK hoje anunciou que pretende deixar as armas, né, largar as armas, e que estabeleceu apenas como uma condição para a entrega das armas que sejam dadas algumas garantias para o povo curdo. Importante notar, Daniel, quando a gente fala sobre os curdos na Turquia, é um problemaço nacional, uma grande questão nacional. A gente está falando sobre um país que tem uma população de cerca de 86 milhões de habitantes, né, que é a Turquia, e cerca de 20% deles são curdos, principalmente naquela região sul-sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria. Então, ali, Daniel, é uma região de instabilidade importante, né, da Turquia. A Turquia considera que ali é um ponto central para a estabilidade do país, e é por isso que não é de hoje a Turquia combate o PKK como um problema de segurança nacional, uma questão de manutenção da integridade territorial do Estado turco. Os motivos para a extinção do PKK passam pela ideia de que
aquilo que o PKK queria lá no início já não vai mais ser concretizado. Você tem uma fragmentação da luta dos curdos por diversos países, e nesse momento, por exemplo, uma boa parte da luta curda está na Síria, né? Que é o YPG, que domina ali o norte do estado sírio, perto da fronteira com a Turquia. A Turquia já conseguiu expulsar grande parte dos quadros do PKK, o PKK mal consegue atuar dentro da Turquia. Então, a sensação que dá é que, de fato, a luta do PKK foi desvirtuada. Existe, nesse momento, Daniel, uma expectativa sobre o que vai acontecer na Síria, né? O YPG é muito ligado ao PKK, só que o que o YPG falou é, olha, o PKK encerrou suas atividades. O YPG, aqui do lado sírio, não é atingido por essa decisão. A gente mantém a nossa postura, a gente mantém aquilo que a gente quer fazer. Agora, óbvio, essa decisão ela é muito bem-vinda pelo Estado turco, inclusive porque a Turquia combate o YPG na Síria. A sensação que dá, Daniel, é que o YPG pode até querer manter suas atividades, mas passa por um baque também, né? Então, naturalmente, a Turquia vai ter uma facilidade muito maior para agir no norte da Síria, para, enfim, expulsar ainda mais, para afastar ainda mais os militantes do YPG, agora que já não existe mais, ou não existirá mais, o PKK do lado turco da fronteira lhes dando apoio. A gente está falando, Daniel, sobre uma atuação nesse conflito entre a Turquia e o PKK, que causou mais de 40 mil mortes desde 1984 até hoje, e a gente agora precisa ver, Daniel, quais são os próximos passos para ver como é que essa estabilidade vai ser estabelecida, se vai se conseguir, portanto, uma transição pacífica. A gente teve elogios por parte de Estados Unidos, União Europeia, Iraque e Irã, foram todos esses atores, né, aplaudiram a decisão do PKK de extinguir suas atividades, de largar as lutas armadas e, portanto, mais uma vez, a gente está falando aqui sobre uma mudança muito importante para o cenário regional que traz, de fato, impactos para a Turquia, para a Síria, para o Iraque, para o Irã. São todos países onde existe população curda importante e, portanto, para a estabilidade regional. Vamos ver, Daniel, onde é que isso vai dar. Mas o fato é que temos uma mudança bastante importante no cenário regional com essa decisão do PKK de abolir a sua atuação. Tanguy, nas últimas horas tivemos aí mais informações sobre esse avanço espetacular, né, nas negociações entre China e Estados Unidos. Nós chegamos a abordar esse tema no nosso episódio de ontem e hoje temos aqui algumas novidades. Segundo o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, ambos os lados, eles vão cortar, China e Estados Unidos, vão cortar tarifas em 115% a partir de quarta-feira, ou seja, a partir de depois de amanhã. Isso significa que as tarifas americanas sobre as importações chinesas cairão para 30%, enquanto as tarifas chinesas sobre os produtos americanos cairão para 10%. A tarifa de 30% ainda é relativamente alta, Tanguy, e a gente está falando de um acordo por 90 dias. Então, durante 90 dias, Estados Unidos e China terão ali a oportunidade de conversar um pouco mais e de chegar a bases um pouco mais estruturantes, um pouco mais perenes no que diz respeito ao seu relacionamento comercial. Donald Trump disse que não espera que as tarifas americanas retornem aos 145% após essa pausa de 90 dias. E ele também destacou que esse acordo não inclui tarifas estabelecidas sobre aço, alumínio, carros e produtos farmacêuticos. Então, na prática, a gente está falando aqui de dois países que estão fazendo as contas e observando que essa guerra tarifária acaba sendo extremamente nefasta para os dois lados, que eles não rasgam dinheiro e estão ali tentando buscar algum tipo de pragmatismo. E também me chamou muito a atenção um dado que foi divulgado no dia de hoje, que o Tesouro dos Estados Unidos informou que a alfândega arrecadou 16 bilhões de dólares apenas em abril de 2025.
cerca de 9 bilhões de dólares mais do que o que foi arrecadado no mesmo período do ano anterior. Então, a gente está falando aí de um aumento substantivo, né? Quer dizer, saiu de 7 bilhões de dólares para 16 bilhões de dólares, mais do que dobrou a arrecadação da alfândega dos Estados Unidos durante esse período onde nós tivemos aí tarifas majoradas por Donald Trump. É claro que essa arrecadação não vai se manter nesse mesmo ritmo de crescimento, porque o governo dos Estados Unidos recuou em relação a muitas tarifas importantes. Estamos observando aqui, Tanguy, uma vez mais, Donald Trump sendo Donald Trump. Ou seja, coloca o bode na sala, coloca termos extremamente agressivos na negociação para tentar obter o melhor acordo possível e depois, de maneira muito benevolente, concede ali algumas concessões ao seu interlocutor, mas ao mesmo tempo consegue o que para ele, Trump, é o melhor acordo possível. Vamos observar o que vai acontecer ao longo desses 90 dias, mas de qualquer maneira o Trump está soltando foguetes e está se colocando como um grande negociador, uma vez mais obtendo enormes vantagens para os Estados Unidos. Nós já dissemos em outro episódio, e acho que vale a pena repetir, administrar um país não é exatamente como administrar uma empresa. Quer dizer, você tem ali alianças, você tem amizades que foram construídas ao longo de décadas e que podem ser destruídas com passos em falso. No caso do Canadá, por exemplo, já foi dito que não vai voltar a ser o relacionamento anterior por parte do Canadá, e o próprio governo americano já disse que as tarifas não voltarão ao padrão anterior com o Canadá. Quer dizer, nós teremos aí um novo patamar em termos tarifários. E esse é um aspecto que também me parece importante de ser marcado. Nós teremos, depois dessas negociações, Estados Unidos mais protecionistas do que antes de Trump. Estados Unidos praticando tarifas de importação mais altas do que eram praticadas antes de Trump. É claro que não vão ser 145%, não vão ser aquelas tarifas absolutamente proibitivas que foram estabelecidas, serão tarifas altas, porém administráveis. Serão tarifas altas que permitam algum grau de comércio, mas serão tarifas altas. Tarifas altas que vão reduzir o volume de comércio dos Estados Unidos com parceiros comerciais importantes, tarifas mais altas que o Trump tem aí a esperança de internalizar segmentos produtivos na economia americana, tarifas mais altas que podem gerar um potencial inflacionário nos Estados Unidos, que tem levado inclusive o próprio Fed a adiar planos de redução da taxa de juros básica. Tarifas altas que têm levado aí a países ao redor do mundo buscarem alternativas comerciais aos Estados Unidos e que tem levado a China também a ganhar muito espaço e tem tido a oportunidade de se aproximar aí de países que tinham dificuldade de se aproximar dela, a China, por N fatores. Acho que a gente já começa a ter um pouquinho mais de clareza sobre o que será do mundo do ponto de vista econômico depois desse movimento muito agressivo do Trump, que teve que ser muito agressivo porque o Trump perdeu o fator surpresa. O fator surpresa ele teve no primeiro mandato. Agora ele não tinha mais o fator surpresa. Qual passou a ser o fator surpresa? A intensidade. Então, vou colocar 100, 130, 145% de tarifa, vou dar uma de louco aqui justamente para tentar forçar acordos comerciais a toque de caixa que possam beneficiar os Estados Unidos, mas isso vai trazer consequências e não serão pequenas nem para a economia americana, nem para a economia mundial. Aliás, você falou que aumentou, né, a arrecadação dos Estados Unidos, né, em termos de comércio, de 7 para 16 bilhões. É importante notar que quem pagou isso foram os americanos, né? Sim, São os claro. americanos que estão pagando preços mais caros exatamente para poder remunerar também essa arrecadação na importação de produtos dos Estados Unidos. Então, sem aquela ilusão de que aumentou de 7 para 16 e a China que está pagando, ou os outros países estão pagando. Não é, né? Na prática, os produtos estão sendo pagos o mesmo valor que era antes, só que está chegando para o consumidor mais caro. Agora, nessa confusão toda, Daniel, entre Estados Unidos e China,
quem está ouvindo a gente não precisa querer escolher, né? Porque existe uma grande disputa aí sobre coleta de dados, né? Você tem os Estados Unidos dizendo que a China quer coletar dados dos cidadãos, das pessoas, dos usuários. E aí você tem a China dizendo, olha, mas as Big Techs americanas também coletam dados. Você que está ouvindo a gente não precisa ficar escolhendo para quem que você quer ceder seus dados. Com a NordVPN, você protege os seus dados de qualquer um, né? O fato é que você consegue proteger seus dados do Partido Comunista Chinês e das Big Techs americanas, que é o correto a ser feito, Daniel Souza, é pragmatismo, proteja os seus dados, corra para as montanhas, porque é o melhor a ser feito. E, aliás, com a NordVPN você consegue acessar a internet de mais de 5.000 servidores ao redor do mundo. A gente está falando sobre a possibilidade de você se proteger e ainda ter uma flexibilidade ainda maior no acesso à internet, com enormes vantagens. Não apenas utilizando o link que está na descrição desse episódio, você ganha desconto para se tornar assinante da NordVPN, você ainda ganha um período adicional, né, para além do que você contratar, e você ainda tem, portanto, um período para você se arrepender. Pô, assinei aqui, não gostei, 30 dias para você se arrepender. Ou seja, Daniel, você diminui o seu risco ao máximo. Você não tem o risco de assinar e não gostar. Se você não gostar, você simplesmente não permanece, e você ainda garante que você não está com seus dados em risco, nem para o Partido Comunista Chinês, nem para Big Techs americanas. Vem com a NordVPN, porque você não vai se arrepender. Aliás, Tanguy, usamos demais a NordVPN durante a viagem pelo continente africano. Como foi útil, hein? A NordVPN, meu Deus do céu, Nossa, foi muito muito útil, muito mesmo. Então fica aqui a nossa recomendação para os amigos e amigas do Petit Jornal, condições especialíssimas que estão no link desse descritivo. Clica lá, tenho certeza que você vai gostar demais da NordVPN, proteção dos seus dados, facilidade para você fazer compras na internet, inclusive, facilidade também para ter acesso a conteúdos que não estão disponíveis no Brasil. Enfim, são inúmeras as vantagens e em condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, confirmou que estará em Istambul na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, e estará esperando Vladimir Putin. Quem sugeriu isso foi o Putin, né? O Putin falou assim, não, pode se encontrar pessoalmente. Ok. E aí o Trump botou pressão e o Zelensky falou, chegou a hora. Vamos se encontrar. Que dia que é? Quinta-feira, dia 15 de maio, já comprei minha passagem, já reservei meu hotel. Quinta-feira, estarei esperando, ele colocou lá na rede social, estarei na Turquia na quinta-feira, 15 de maio, espero que Putin também esteja lá pessoalmente. Se não aparecer, vai ficar ruim pro Putin, hein, Tanguy? Não, ele completou, presta atenção, espero que desta vez ele não busque desculpas para não comparecer. É porque ele escreveu isso em ucraniano. Se fosse português, estaria escrito para que ele não busque desculpinhas para não comparecer. Negativo, que aí negativo. É mais humilhante. Se fosse em português, ele estaria escrevendo peida não, hein, Putin? É isso peida que ele teria escrito. É isso que ele teria. E se fosse português do Rio de Janeiro, é não peida na farofa, apesar de eu nunca ter entendido essa expressão. E o chefe de gabinete ucraniano, Daniel, o Andriy Yermak, ele foi além, viu? Esse aí, Daniel, é melhor ficar longe de janela pelos próximos anos. E Putin, está com medo? Veremos. E aí, Daniel, a gente tem nesse momento a dúvida, né, sobre se Putin vai aparecer. Sei não, viu, Daniel? Tá parecendo que o homem não vai não, tá? O homem não vai não. Ainda mais todo mundo botando pressão, Daniel. Aí você sabe que o Putin fala assim, ih, vocês estão achando que é comigo? Não, não vou. Então, tá muito claro que o Zelensky quer congelar a guerra onde está. O Putin aparece que a gente congela a guerra onde está. E o Putin deve estar olhando para isso. Congelar nada, rapaz. Eu tô numa posição de vantagem. Eu tô avançando. O Trump não tá mais ajudando a Ucrânia como o antecessor dele ajudava. Aliás, o Trump é fácil de ser enrolado. Eu vou continuar enrolando todo mundo e vou continuar avançando no campo de batalha. E se eu for a Turquia, eventualmente eu perco essa oportunidade. Mas a ver, né? O Putin o Putin é sempre o Putin. Pode ser que ele dê nó em pingo d'água. Pois é, não, porque realmente não dá pra saber, assim, a gente tá gravando esse episódio aqui na segunda-feira à noite, segunda-feira, dia 12. Não dá pra saber se o Putin vai aparecer ou não. Mas agora, o Trump também vai lá pra Truth Social, né, a rede social dele, e escreve o seguinte, have the meeting now, tudo em caixa alta, né, façam a reunião agora. Meu amigo, até eu não ia. Pô, numa dessa,
faça a reunião agora, você tá achando que eu sou quem? Eu sou Vladimir Putin. Então, assim, não tá me parecendo que ele vai. Tem já uma especulação se o Putin vai, se eventualmente manda o Sergei Lavrov. E aí, Daniel Souza, aparece a Europa. A Europa, Atrasada, né? Daniel Souza, a Europa falou, sabe o quê? Se não houver cessar-fogo, não falou de reunião, falou de cessar-fogo, que é um negócio que meio que ninguém tá falando agora. Se não houver cessar-fogo, colocaremos sanções contra a Rússia. Ô, Quais Daniel Souza, o sanções, que a gente Tanguy? faz Eu com a Europa, procurei, Daniel? eu procurei nessa notícia. Cadê as sanções? Não disseram. Não disseram Pois quais é, as sanções. sanção, cara, essa altura do campeonato, sanção é tão 2022, não é não? É Sanção é um verdade. negócio com cheirinho de abril de 22, né, fevereiro, março de 2022, mas estão lá falando em sanção. Agora, quem tá de fato querendo se tornar o grande protagonista dessa história é o Erdogan, né? O Erdogan, Daniel, é aquele camarada que ele dialoga com os dois, né? Ele dialoga com Putin e vende arma para a Ucrânia, né? O Erdogan, ele tá ali tentando fazer o meio de campo e tal. Então, enquanto você tem de um lado o Trump dizendo que vai ser o cara que vai pacificar tudo e tal, o Erdogan está se oferecendo para ser o cara que vai receber essa reunião e que, aliás, o Trump disse, inclusive, que estava pensando se apareceria na Turquia. Você já pensou, Daniel Souza, se Donald Trump pega o aviãozinho dele, aquele avião lá da Qatar Airways, né, que você falou ontem, né, presente lá da Qatar, não sei o quê, pega o aviãozinho dele, pousa em Istambul, encontra com Zelensky, aquele climão que os dois já tiveram no passado, e Putin não aparece, né? A chance disso seria grande, eu acho que o Trump vai acabar não indo, porque o risco é grande demais. Agora, se de fato esse encontro acontecer, eu tô achando improvável, mas sabe-se lá, seria o primeiro encontro pessoal, né? Primeiro encontro pessoalmente entre Putin e Zelensky desde dezembro de 2019, né? Tem bastante tempo que os dois não se encontram. Tá todo mundo na expectativa, Daniel, para saber se os dois Vladimirs, né? O Vladimir Putin e o Volodymyr Zelensky vão se encontrar ou não. Já temos horário marcado, só que ainda não responderam o convite, Daniel. Não confirmaram lá no convite lá do Facebook sobre se Vladimir Putin vai ou não. Você sabe que, avançando aqui para a próxima pauta, a Argentina teve um upgrade na sua nota soberana, na sua nota de risco, pela Fitch. A Argentina agora não é mais triplo C. A Argentina agora é triplo C+. Veja você, agora vai, Tanguy, agora a Argentina vai decolar. Em abril, né? Nós tivemos aí a Argentina trocando o seu regime cambial, o que foi muito bem recebido pelo pessoal da Fitch. Também foi destacado ali o socorro multilateral em larga escala, também o aumento da capacidade de pagamento de dívida do governo argentino, a âncora fiscal, a consolidação fiscal que está em marcha. Temos também a desinflação on track, adorei esse termo que a Fitch utilizou, segue on track o processo de disinflation da Argentina e também aí uma economia em recuperação de crescimento econômico ao longo desse ano de 2025. Lembrando que o Brasil é bebê, né? Na Fitch, quer dizer, o Brasil está muitos degraus aí acima da Argentina, mas a Argentina agora está animadíssima, porque a Argentina agora é triplo C+, Tanguy. Continua sendo junk, continua sendo um papel de baixíssima qualidade, mas o Javier Milei tem mais aí um ponto positivo para oferecer para o seu público doméstico. Daniel Souza, quero mudar nosso assunto aqui para o Oriente Médio, né? Pelo fato de que hoje o Hamas libertou o único, né, nesse momento, refém de nacionalidade americana. Ele é israelense, mas ele também tem nacionalidade dos Estados Unidos, o Edan Alexander. Ele foi libertado pelo Hamas. É importante lembrar que desde que o acordo de cessar-fogo, né, que foi estabelecido lá em janeiro, foi para as cucuias, não tivemos mais libertações, né, de reféns, mas ele foi libertado, ele tem 21 anos, é soldado das Forças de Defesa de Israel, ele foi capturado no dia 7 de outubro de 2023 e foi libertado. Nesse momento, portanto, não há mais nenhum cidadão americano sob domínio, né, sob posse do
Hamas. Segundo Hamas, Daniel, esse ato foi um gesto de boa vontade, um gesto de boa fé, direcionado a Donald Trump. É importante lembrar que Donald Trump deve pousar no Oriente Médio amanhã, nessa terça-feira, dia 13 de maio. Ele vai visitar 3 países, a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. E, portanto, o Hamas faz ali uma sinalização a Donald Trump. Obviamente, a interpretação do Netanyahu foi um pouco diferente. Ele disse que a libertação foi uma combinação de pressão militar de Israel e pressão política de Donald Trump, mas o gabinete do premier afirmou que os planos para intensificar a ofensiva militar em Gaza continuam e que Israel não se comprometeu com nenhum tipo de cessar-fogo. Então, temos ali uma sinalização, vamos ver o que vai dar. É sempre importante lembrar, Daniel, isso aqui a gente nunca pode perder de vista, a situação humanitária em Gaza é catastrófica, temos uma situação de avanço galopante da fome, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso da população de Gaza à ajuda humanitária, está sendo tudo travado por Israel como uma estratégia, de fato, de utilização da ajuda militar, da ajuda, perdão, humanitária e da fome como uma estratégia para isolar o Hamas, mas, de qualquer maneira, existe uma expectativa para saber qual vai ser o impacto dessa visita de Donald Trump ao Oriente Médio. Lembrando que ele não está programado para ir a Israel. Pode acontecer dele ir a Israel, Daniel, porque às vezes por questão de segurança isso não é anunciado, mas não está de qualquer maneira na agenda dele, no calendário, no itinerário dele, e a princípio, portanto, ele vai para 3 países do Golfo Pérsico, né, da região do Golfo Pérsico, enfim, eles chamam de Golfo Arábico, né, mas do Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, a primeira visita dele nesse mandato. Vamos ver, Daniel, quais são as repercussões, o que Donald Trump vai falar, vai fazer, quais são os acordos que ele vai firmar. Uma das prioridades que certamente Donald Trump vai ter quando a gente fala sobre essa visita ao Oriente Médio são os chamados Acordos de Abraão, que ele quer muito incluir a Arábia Saudita. Basicamente, Acordos de Abraão foram acordos que foram em grande medida promovidos por ele durante seu primeiro mandato, que é uma normalização das relações diplomáticas entre países árabes e Israel. E quem não entrou nessa jogada foi a Arábia Saudita. A expectativa dele agora é tentar colocar a Arábia Saudita. A Arábia Saudita vem dizendo que só aceitaria fazer isso se houvesse uma solução definitiva para a questão palestina. O Estado palestino tem que ser criado e tudo. Vamos ver, Daniel, qual vai ser a resposta da Arábia Saudita a essa pressão que certamente Donald Trump vai fazer quando pousar em Riad. Tem registro rapidamente que, aproveitando a visita do presidente Lula a Pequim, empresas chinesas anunciaram investimentos de cerca de 27 bilhões de dólares no Brasil. E eu também queria registrar um contraste, Tanguy, porque nós tivemos o ministro da Casa Civil, né, o Rui Costa, negando que o Brasil vá entrar na iniciativa da Rota da Seda. Tivemos também o ministro Haddad dizendo que o Brasil não vai escolher entre China e Estados Unidos, que o Brasil quer ter ótimas relações com os dois, e contrastar a postura dos ministros com a postura do presidente Lula, né, Tanguy? A postura do presidente Lula não era tão cuidadosa, né? Pois é, a gente tem uma questão aí, né, Daniel, entre o Itamaraty e a presidência. A presidência, Daniel, ela tem, né, o presidente Lula tem uma postura de uma vontade muito grande de se aproximar da China, de, enfim, abraçar de fato o projeto chinês. E a gente já falou sobre isso em outros momentos, né, Daniel? O Itamaraty ele tende a ser muito mais cauteloso. O Itamaraty ele tende a ter uma postura que olha, tem que ter algum nível de equilíbrio. É importante se aproximar da China, claro que é. Mas é importante também manter uma porta aberta para ter boas relações com os Estados Unidos, com a Europa, com o mundo ocidental de uma forma geral. Que me parece, Daniel, que é a postura mais acertada, né? A postura de... Ele está na China, né? O Lula está na China. O Lula tem feito uma série de sinalizações em direção à China. Ótimo. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, é um grande investidor, é um país que tem muito a contribuir com o Brasil, mas outros países também são. O Brasil, como potência média, ele tem que deixar essas portas todas abertas, ele tem que deixar as portas todas escancaradas para o Brasil escolher um lado, dar a demonstração de que escolher um lado não é coisa boa. E a gente tem, portanto, a impressão que passa, pelo menos, é do Itamaraty tentando conter um pouco os ânimos dessa aproximação tão desenfreada, ou pelo menos essas demonstrações de uma vontade do Lula de se aproximar à China em todas as frentes possíveis.
Então, a gente tem que ver, Daniel, o que vem dessa visita do Lula à China, mas parece que a postura do Itamaraty tem sido bastante equilibrada, né? Uma postura de tentar moderar um pouco esse ânimo todo, exatamente para manter a porta aberta, para eventualmente lá na frente se aproximar também do governo americano. E é sempre importante observar quanto desses investimentos realmente aparecerão aqui no Brasil, né? São inúmeros os exemplos de anúncios e mais anúncios de investimentos que eventualmente não se concretizam. E sim, o Brasil precisa aí ter uma posição sempre de equilíbrio, percepção importa, a maneira como você é visto internacionalmente importa. O Brasil não pode ser visto como um satélite da China, não pode ser visto como alguém que abraçou ou se jogou de cabeça no projeto chinês. Tem que ter ótimas relações com a maior quantidade de países possível e, particularmente, as economias grandes, União Europeia, Estados Unidos e, obviamente, a própria China. Agora, Tanguy, vamos para a geleia da Chacra de hoje? Vamos lá, Dani Souza, o que você traz na geleia de hoje? Hoje eu trago um pronunciamento. O pronunciamento tá na moda agora, né? Tem negócio de internet, confusões aí acontecendo, tretas no TikTok, etc., pronunciamentos sendo realizados. Tenho hoje um pronunciamento importante. O Palácio do Eliseu, né? O Palácio do Eliseu, que acaba sendo ali a sede do governo francês, da presidência francesa, veio a público com uma nota oficial dizendo que o presidente Macron fez num vídeo que viralizou não foi pegar um papelote de cocaína. Sim, cocaína. Ele pegou apenas um guardanapo, um lenço de papel, justamente para poder ali suar o nariz. Então, Tanguy, nós temos que registrar essa nota super importante. O Macron estava ali na Ucrânia com o Starmer e também com o chanceler alemão, e aí ele pegou segundo ele, né, é o que o Palácio do Eliseu está dizendo, pegou ali um lenço e o pessoal achou e deu uma cheirada no lenço, assim, aí o pessoal estava ali achando esquisito aquilo. Mas não é só isso. Nós também tivemos a porta-voz do governo alemão dizendo que era um lenço de papel. E não é só isso. Nós tivemos uma nota oficial da CDU, partido do chanceler alemão, dizendo que sim, era um lenço de papel. Era um lenço de papel, não era cocaína. Veja você. Que isso, Tanguy, que coisa horrorosa. Mas o interessante é que alguns usuários das redes sociais, né, te sugeriram, sem fornecer provas, que o objeto era uma bolsa de cocaína, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia republicou a filmagem, rapaz. Que loucura! Então, é isso, Tanguy. Tempos de redes sociais, nós temos Daniel aí... Souza, a Europa tá perdida no rolê, cara. Perdida no rolê. Como é que você responde uma coisa dessa, Tem que cara? responder, Cocaína, tem que pelo meu Deus do céu, ô, Macron. Não é pra responder, Macron. Tá dizendo que é cocaína e você responder piora. Pelo amor de Deus. Ah, cara, é difícil demais, cara. Se a França aí, a Alemanha, essa galera toda, quiser uma consultoria, fala com a gente. Tem um e-mail do Petit Jornal aqui. Inclusive, se você quiser palestra para sua empresa, fala com a gente. Se você quiser consultoria também para saber se responde ou não, se o lenço era cocaína ou não, fala com a gente. A resposta vai ser: não faça nada. Não respondo. Deixa pra lá, porque nada vai acontecer. Ai, Tanguy, diante disso, só nos resta agradecer aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso sempre fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. E fica também o convite, se você ainda não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, no descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, tem o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E amanhã, Daniel Souza, amanhã Donald Trump está chegando na Arábia Saudita. A gente tem a expectativa se Putin vai ou não vai para Istambul, que eu estou achando que não vai. E tem também aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. Acessa lá o YouTube do Petit Jornal, aciona lá o sininho para garantir que você vai ser avisado. Teremos aula sobre Ruanda, a história recente de Ruanda. Vamos falar sobre quais são as etnias, se essas etnias existiam mesmo, se não existiam, os Hutus, os Tutsis, né? Pessoal que viu aí o filme
Tiros em Ruanda, Hotel Ruanda, também um belo filme, quer dizer, belo não, trágico, né, mas um bom filme sobre Ruanda, e para saber como é que Ruanda está recentemente. Lembrando que eu e Daniel estivemos recentemente em Ruanda, tivemos a oportunidade de conversar com pessoas lá, ouvir pessoas de Ruanda, estivemos no Memorial sobre Genocídio, a gente queria dividir um pouquinho com vocês as nossas impressões, né, o que a gente viu por lá. Acessa lá, YouTube do Petit Jornal, nessa terça-feira, 13 de maio, às 19 horas, aula gratuita sobre Ruanda. Daniel Souza, nos vemos amanhã. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.